Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E vamos dar sequência aí às unidades do nosso guia de estudos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Willems. Eu vou focar um pouco em atividade prática, porque a parte um pouco mais teórica já foi feita nas aulas gravadas, ok? Então, o que vai diferir o Willems dos outros que nós vimos até agora? Ele vai englobar dois aspectos importantes quanto à questão da educação, que seria o teórico, ele engloba os elementos fundamentais da audição e natureza humana, som, natureza. E o prático seria o material didático. Tá? Então, o Willems, eu costumo falar que ele é assim, um educador meio filosófico. Ele olha muito essa questão do lado humano, da questão de sentimento também, tá? Ele é um educador que, diferente do Orff ou do Dalcroze, ele não é muito a favor de recurso extramusical, no sentido assim, ele gosta do trabalho com a nomenclatura correta desde o início das atividades de música, tá? Intervalo, som, a parte de instrumental dele é um pouco complexa para a compra, é um material considerado bem caro mesmo. Vocês vão ver que ele usa carrilhão intratonal, sinos, coisas assim que são mais de não muita acessibilidade por conta dos valores também. Mas nada impede que a gente possa adaptar aqui para a nossa realidade brasileira. Então, no aspecto, por exemplo, da audição, ele estuda três aspectos importantes, né? O sensorial, o afetivo e o mental. Para ele, a música ela tem uma linguagem supramental e entre o polo material e espiritual, a gente tem o ser humano. Então, o ser humano está ao centro, digamos assim, né? Nós temos de um lado o polo espiritual, que é espirituarte, e do outro lado o material, que seria corpo e som, digamos dessa forma, né? E cada sentido, né, seja a questão da melodia, do ritmo e da harmonia, eles vão ter esses três aspectos importantes, mas cada um vai focar um pouco mais em um aspecto. Então, por exemplo, a vida fisiológica está relativa à sensibilidade sensorial, a afetiva, a reação afetiva e a mental sobre a consciência auditiva. O ritmo ele é uma questão mais fisiológica, se a gente for pensar, né? E a melodia, ela tem uma sensibilidade afetiva e a harmonia, ela está mais ligada às funções intelectuais mentais. Então, ele fala que cada um dos elementos apresenta, sim, esses três aspectos. Então, o fisiológico, afetivo e mental, ele está tanto no ritmo, quanto na melodia, quanto na harmonia, quanto em tudo que a gente faz de música. Só que vai ser, é claro, predominante uma coisa mais que outra, né? Algum deles vai predominar um pouco mais. Aí, se a gente observar o guia, nós temos para o ritmo o aspecto físico, está ligado ao instinto rítmico, o afetivo está ligado ao sentido plástico do ritmo, ou seja, aos caracteres, digamos assim, as figuras musicais, a diferença entre as figuras, né, e valores. E no aspecto mental seria a escrita rítmica propriamente, né, uma decodificação daquilo que a gente marca muitas vezes com os pés, com o próprio corpo, e toda essa questão do pulso aí, que é o ponto referência para os estudos da música, independente do instrumento. No caso da melodia, a gente tem como aspecto físico o som, no afetivo as relações de intervalo, digamos assim, e no aspecto mental seria o nome das notas, tanto na parte de leitura, que seria escrita, né, e o solfejo, por exemplo, tá ligado mais a esse aspecto aí mental, a construção melódica. E no caso da harmonia, a gente tem no aspecto físico o som do acorde, no afetivo, os intervalos e as relações sonoras entre eles, digamos assim, a classificação, né? Se é maior, menor, justo, aumentado, diminuto. E no aspecto mental, a gente teria os acordes e as funções harmônicas num campo um pouco mais estruturado. Então, vocês percebam que todas as funções, elas existem nos campos, né? Só que por um diferente aspecto, mas não deixam de estar interligados. O que ele fala que é importante o trabalho para ter uma relação com a didática do Willems, né? A canção tradicional, então ele é a favor de uma música de letra curta, né, mais tradicional mesmo,
E canções simples, então a gente fala aí do cotidiano mesmo, como bom dia, fala do tempo, do pai, dos animais, fatos cotidianos necessários na aplicação da aula. Então, inicia-se com canções bem simples e elaboradas também com palavras simples, né? Qual seria o segundo aspecto importante, né? A preparação para a prática instrumental. Se o aluno consegue cantar, entoar uma nota de forma correta, de uma afinação legal, o que acontece? Você pode solfejar, sem ser com as notas, primeiramente, usando um vocábulo. Pode ser lalá, lai, por exemplo. Dó, ré, mi, sa, si, mi, fá, sol, belo sol. Ao invés de falar o nome das notas, você pode fazer lá, 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 lá. Ou seja, cantar mesmo o vocábulo de qualquer trecho melódico. Cantar em outras tonalidades, né? O Williams fala que a maioria dos pedagogos tentam ficar em dó maior, mas que é importante que os alunos, mesmo que eles não saibam, né, o tom que eles estão cantando, quantos bemóis ou sustenidos existem, é importante que eles identifiquem que são tonalidades diferentes e que vão ter reações emocionais diversificadas, né? Então, nas canções de intervalos, elas devem ser cantadas primeiramente com a letra, depois o solfejo, depois que é o nome de nota. Quando a gente está falando de solfejo, a gente está falando do vocábulo, como eu dei o exemplo aí, tá? E os intervalos, para ele, tem uma projeção mais óbvia, no sentido pedagógico, quando se trabalha primeiro as segundas, depois as terças, depois as quintas, quartas justas, sextas maiores e menores, oitava justa e, por último, a sétima, que ele considera mais dissonante. Mas isso é uma indicação do autor, é uma sugestão. Tá? Temos também as canções para cantar com mímica. Quando a gente fala aqui de mímica, a gente está falando do gestual, né? Quantas músicas são importantes aí no mercado? A gente está trabalhando, por exemplo, o efeito acumulativo, ou retirar uma palavra da canção de cada vez, de forma que, para saber se o aluno está atento, né, aos sentidos das pausas, a hora de cantar, a hora do silêncio, né? Que se você está fazendo apenas uma mímica, você está induzindo a pausa, de uma certa forma. Né? A gente pensar nos movimentos plásticos e corporais. Aqui nós não estamos falando simplesmente de fazer gesto, porque fica bonitinho para a apresentação das mães da escola. Nós estamos falando de gestos que estejam condizentes com uma letra que você queira trabalhar e no efeito acumulativo, ou que você queira fazer retirada de algumas palavras, por exemplo. Temos também as canções ritmadas, que são os movimentos mais naturais. Então, quando a gente fala de canção e de ritmo, nós não estamos falando de coreografia estipulada, nós estamos falando de andar, embalar, correr, saltitar. Vocês vão ver que esses educadores das metodologias ativas em música do século XX, eles falam muito isso, para a gente explorar os movimentos naturais. Porque é muito fácil, né? Não que seja fácil, né? Lógico que o ensaio não é. Mas não é musical no sentido estratégico da gente estar trabalhando com a música e não com uma apresentação comemorativa, você simplesmente passar gestos porque fica bonitinho pro Dia das Mães. Não é isso que eles pregam. Eles falam para a gente estimular alguns movimentos que estão sendo esquecidos pelas coreografias estereotipadas, por as músicas da mídia, como correr, saltitar, agachar. As crianças hoje têm preguiça de agachar, elas não conseguem. Ou elas sentam, ou elas ajoelham, porque dói as pernas. Então, tem certas situações no intuito corporal que podem ser recapitulados. E o instinto rítmico que prepara muitas vezes a percepção também de acordes. A gente pode trabalhar solfejo, acorde, tudo também com essa percepção do corpo. Partindo de bases filosóficas e psicológicas, a gente estabelece, então, a ligação entre música, ser humano e cosmo, a ordenança natural e hierárquica, e também o trabalho baseado na natureza íntima dos elementos. Então, a gente está falando do essencialismo e não somente nos aspectos exteriores, que seria o existencialismo. Do ponto de vista pedagógico, né, ele inspira no método global, por tudo que concerne a vida, e o método analítico para a tomada de consciência. É uma estratégia do Williams.
Como eu disse anteriormente, lá no começo da aula, né, a gente usa o vocábulo correto de termos musicais desde o início. Então, denominações simples podem ser trabalhadas. Por exemplo, isso é um som, isso é um intervalo, um acorde, uma melodia, uma canção. A gente não precisa trabalhar semifusa, né? Terminologias específicas do quadro de valores, mas alguns conceitos a gente consegue trabalhar desde os 3 anos de idade, com atividades práticas, e ir falando para eles. Agora eu vou colocar uma melodia. Não tem esse negócio de musiquinha, sabe? Não tem esse negócio de, o leão tem um som grosso, o passarinho tem som fino. Não existe isso para o Williams. Som grave e agudo. Som curto, som longo. Intervalo. É claro que eles não vão saber classificar, mas eles podem diferenciar o que é um intervalo de uma melodia completa, por exemplo. Apenas saltitando, né? Ou passando de uma parte para outra parte. Tipo, quando o intervalo é maior, né? Ele é mais amplo, dá-se um passo maior. Então, tudo você pode trabalhar com a parte auditiva e corporal, sugerindo desde o início da educação musical os vocábulos corretos. Tá? Tem também os movimentos característicos, né, que às vezes não são trabalhados hoje em dia, que seria a marcha, galope, saltos, partindo da música mesmo. E tendo como senso o mínimo de corporalidade e o máximo de senso do tempo. Então, não é trabalhar movimentos aleatórios, não é trabalhar brincar, de pular. É para tentar trabalhar de forma que você está trabalhando algum conteúdo, ou você está enfatizando o pulso, ou você está enfatizando algum ritmo específico, marcando com os pés a semínima, a pulsação da música e a marcação rítmica na palma, algo que possa realmente criar sentido, né, para a prática musical. Como eu disse para vocês também no início, né, a parte instrumental dele é um pouco rara, a gente não acha esses instrumentos de uma forma muito fácil, a não ser que a gente faça adaptações, tá? Então, esses materiais podem ser comprados em lojas específicas de música, ou materiais específicos, por exemplo, a gente tem fabricantes específicos do Instrumental Orff, do Instrumental Williams, mas não é necessário gastar tanto dinheiro, a gente vai ver daqui a pouco. Então, ele usa o quê? A flauta de êmbolo e a sirene, para falar do pancromatismo, né, de notas que não tem uma afinação muito específica. Os sininhos diferenciados, ele trabalha timbre e também, às vezes, a escala de dó, por exemplo. Os sininhos iguais, ele trabalha classificação. Idênticos do mesmo tamanho também, porque se são todos do mesmo tamanho, o aluno não vai associar o tamanho ao som, mas ele vai ter que ouvir realmente. E ele trabalha o carrilhão intratonal para os microtons. O tubo harmônico, ele caminha, né, para a parte auditiva da série harmônica, acordes, e a sirene também faz parte dessa questão dos acordes. Mas mesmo sinos, dependendo da quantidade de notas que você consiga, também dá para trabalhar acorde, intervalo, além do som grave e agudo, né? Não ficar só restrito nisso. Com relação à ordem das notas na pauta, o Williams ele tem uma taxação assim, digamos, não digo tradicional, mas bem conhecida por todos. Ele fala que a linha do meio é a linha principal e o esforço do educador vai evoluir a consciência falando, né, das linhas suplementares e inferiores e suplementares inferiores e superiores. Ele fala das notas primeiramente na linha, depois quais são as notas que ficam no espaço. E ele trabalha também um pouco de gráfico, não da forma que o Dalcroze, como a gente viu lá, né, com gráficos de bolinhas e tal, mas ele trabalha apenas longo e curto, tá? E vocês perceberam que a parte de notas aí, desde o início, ele já coloca a clave de sol, já trabalha com o pentagrama tradicional. Então, o tema é curto, longo. Se eu for trabalhar com vocábulos, suponhamos que eu não vou trabalhar com instrumento, então eu posso fazer lá, lá, por exemplo, né? Aquela proporção de dobro metade nos tracinhos. Batendo e contando também. 1, 2. É importante que o aluno visualize a proporção de dobro metade desde o início, que a tripla seria o valor de 3 curtos, né, para dar de 3 tempos, e a quádrupla é o mesmo valor de 4 curtos para se tornar um quádruplo de 4 tempos, né? Tá. Então, essa proporção dos valores, diferente lá que nós vimos, né? Que trabalha com imagem, maior e menor, aqui nós não temos isso. Apenas a indicação, né? Como se fosse
um tracinho mesmo, nessa proporção de dobro metade, e desde o início o aluno ir tendo essa concepção com relação às notas. E o reconhecimento auditivo, como que ele trabalha? Né? Você pode utilizar diferentes objetos ou instrumentos musicais para trabalhar a sequência de sons. Vamos adaptar isso aqui para o Brasil, né? Nós não temos um carrilhão intratonal, nós não temos na verdade até tem, tá? Porque a Jog Music, por exemplo, é um site específico de didática musical que trabalha, às vezes, assim, por exemplo, um reco-reco em forma de sapinho e de som de boa qualidade, né? Madeira de boa qualidade, para poder você contar uma história. Então, em vez de você trabalhar aquele reco-reco tradicional que não é muito chamativo, você pode buscar no mercado instrumentos, né, que possam estar vinculados, de repente, a histórias, a parte de sonorização, o que também seria super interessante, tá? E você pode pegar sininhos, né? Você pode, sei lá, uma feira de artesanato, essas feiras, né, que vendem muitas colheres de pau. Às vezes você consegue alguns sinos e você pode fazer uma coleção, né? Para você colocar, de repente, uma sequência do grave para o agudo, não necessariamente de notas, caso você não queira comprar. Mas você pode colocar no sentido de grave, médio, agudo, por exemplo. O aluno tem que colocar eles na ordem, fazer uma espécie de classificação, ou a dupla, né? Para esse reconhecimento auditivo aí. Vamos às atividades práticas, então? Vamos falar do Brasil, né? Se a gente for transportar o Williams para os dias de hoje, uma das poucas educadoras que ainda estão vivas, graças a Deus, na atualidade, é essa figura aqui, que eu tive a oportunidade ainda, infelizmente, não conhecer pessoalmente, mas de fazer alguns cursos online, que é a Carmen Maria Mete Rocha. Ela é a maior representante do Williams no Brasil. Tá? Para quem não sabe, coloca o nome dela no Google, vai aparecer infinitos vídeos, desde lá de 2 aninhos até o 5º ano. Ela coloca algumas músicas, atividades e sugestões que vocês podem utilizar. Vou deixar aqui no chat, se vocês quiserem já abrir aí o vídeo. Ela sugere, tá? No caso, a gente vai fugir, não é que a gente vai fugir do Williams, mas a gente vai adaptar aqui para o Brasil. Se a gente for falar da Europa, pessoal, eles vão trabalhar com esses instrumentos tradicionais que eu coloquei aqui anteriormente. Carrilhão, sino, tubo, harmônico. Como que a Carmen transfere isso para a nossa realidade aqui do Brasil, que eu acho muito interessante, né? E mesmo na idade que ela tá, assim, se vocês verem a alegria dela fazendo um curso, mesmo que online, esse aqui, por exemplo, ela usou a netinha que eu coloquei aqui para vocês, a imagem, né? Ela usou a própria neta como aluna ali no momento, para que fizesse as atividades, para a gente ver como que realmente a criança participa, né? Lógico que não é uma turma, mas não deixa de ser interessante. E ela fala da importância de se colocar qualquer tipo de objeto que você tiver à sua disposição para trabalhar essa classificação sonora, esse grave agudo, essa questão da sonorização. Pode ser tampa de panela, ralador, ela fala que participa de muitas feiras artesanais, o que ela acha de interessante ela pega, às vezes brinquedo, às vezes um martelinho de brinquedo que sai som, um palhacinho, tudo que ela tem a possibilidade de ter uma produção sonora, que ela acha interessante o timbre, ela coleciona aquilo, ela leva para casa dela e coloca dentro da atividade. É uma contadora de histórias nata também, eu sou suspeita porque eu também gosto, tá? Acho bem interessante a parte de contação de histórias para linkar aquele conteúdo musical que você quer trabalhar com os alunos. E ela é muito da atividade prática, da praticidade, do aluno desenvolver, do aluno participar mesmo. E não poderia deixar de ter uma participação de bandinha, já que aqui no Brasil a gente às vezes não consegue esses carrilhões ou esses instrumentos mais raros, a gente pode estar adaptando para a nossa bandinha aqui no momento. Mas falando rapidamente de como seria adaptar, né, na visão da Carmen Maria Mete Rocha. Ela tem livros, tá, gente, com sugestão de canções, tem trabalho de educação, tem trabalho de piano, ela tem uma série de métodos que foram publicados e é uma das poucas representantes, talvez a única, no Brasil que ela pode falar do Williams com uma segurança muito grande, é a Carmen Maria. E ela fala que a primeira atividade que a gente deve fazer, além da exploração instrumental, você pode pegar uma caixa ou um chapéu, né, colocar vários instrumentos e deixar que os alunos explorem, ou tirar um de cada vez, para que eles
Você toca um pouquinho, eles falam que como que é o som, né? Se é um som mais sombrio, se é um som mais alegre, se é um som mais agudo. Ela fala dessa exploração. Se for uma turma pequena, né, você tiver uma escola particular, alguma coisa nesse sentido, colocar mesmo um TNT, um tapete no chão, colocar os instrumentos à disposição para que eles possam experimentar por alguns minutos, né? E possam ver. Às vezes um vai pegar alguma coisa porque é mais colorido, que ele vai chamar atenção, o outro vai pegar porque já viu alguém tocando, e cada criança vai ter uma percepção diferencial. E ela fala da questão do ritmo, por exemplo, bato forte. Aí a pessoa repete, né? Bato forte. Bato fraco. E agora vou crescendo até parar. Então, efeitos de eco, de imitação, de pergunta-resposta, tudo isso é muito explorado pela Carmen Maria Metz-Rocha. Outro exemplo também, né? Além da contação de histórias, né? Ela fala da importância de você usar o que você tiver à disposição. Pode ser um fantoche, um dedoche, claro, caso você não tenha. Às vezes uma máscara. Aquilo que você tiver em mãos, você pode utilizar, que vai ser bem-vindo. E ela tem esse trabalho, inclusive, do vídeo que eu coloquei para vocês, que ela fala do palhacinho. E eu vou colocar a música agora para vocês conhecerem um pedacinho. O material dela, ela pediu para que uma amiga cantora, claro, né, cantasse para ela no áudio original do trabalho dela, para que ficasse com uma melhor qualidade. E as canções são bem curtas, tá? E falam de coisas do cotidiano, coisas bem simples mesmo. Mas vamos ao primeiro exemplo, então? Qual que é a ideia aqui? O palhacinho vai falar de vários instrumentos. No caso aqui da viola, ela fala que você pode pegar até aquela violinha de plástico, aquelas de 1,99, e você pode tocar tocar não, né? Fazer a representação do instrumento da viola. Aí eu não tenho os instrumentos que ela vai falar, então o que eu faço? Eu vou adaptar para o que você tiver. Então você pode fazer um pouquinho, né? Saiu o palhacinho na rua a tocar, pegou o seu coquinho, começou logo a tocar. Então, o importante é que eles batam alguns instrumentos dentro do pulso ou do ritmo da música, tá? Para que não fique uma coisa assim de brincadeira. E você pode usar o quê? Chocalho, né? Pode usar uma clava. Coisas simples que você teria aí à sua disposição e que daria para fazer um bom trabalho, tá? Aproveitando a ideia do palhaço, eu vou fazer só uma atividade que não é da Carmen Maria Metz-Rocha, que é um trabalho falando da questão do movimento, tá? Então, a sugestão é que você use ou um bambolê, ou que você faça um círculo, algo no chão, só para você delimitar aquele espaço que você vai considerar que é dentro, para que o aluno tenha essa percepção de dentro e fora. Então, suponhamos aqui que eu tivesse um giz, né, ia fazer um círculo, e você pode colocar a canção e fazer com o boneco ou com o dedo, né, para que eles prestem atenção. Essa música é da Thelma Chan, tá? Não é da Carmen Maria Metz-Rocha. Então ela fala assim: pulo dentro, pulo fora e também no mesmo lugar. Pulo dentro, pulo fora, mais um pulo para acabar. Plim! Então, esse é para uma questão mais de noção espacial, tá? E aí você pode adaptar também, dependendo da história. Vamos supor que, igual no caso, você está falando do palhacinho, aí você está falando do movimento, da cambalhota, do palhaço. Aí você pode trabalhar alguma coisa que vá induzir mais a expressão corporal, por exemplo, tá? Então, pessoal, saindo um pouquinho aí
da Carmen, porque a gente vai ter uma educação musical que vai falar especialmente dos educadores brasileiros, e ela será uma das, né? Eu só não podia deixar de mencionar que ela é a maior representante do Williams no Brasil. E eu vou adaptar, mais ou menos do jeito que eu faço com os meus alunos aí, algumas atividades dentro do que a gente quer. Então, vamos lá. Essa adaptação que eu vou fazer, ela se chama A Lili e os Fantasmas, tá? Você pode trabalhar vários conteúdos musicais, vai depender do objetivo da sua aula. Esse aqui não tem nada a ver com o Williams e nada a ver com a Carmen. É só para a gente complementar aqui o encerramento da aula. A Lili, ela queria comprar uma casa mais alta lá do morro. E uma casa rosa, linda. Só que era muito longe. Mas ela não desanimou de ter sua casa rosa. Até que ela subiu o morro, entrou na casa e percebeu um barulho estranho. Parecia que vinha lá do fundo assim... E de repente ela varria outro cômodo e vinha um... E ela percebeu que não estava sozinha. Foi aí que ela teve uma ideia. Falou, já sei. Eu vou ficar quietinha, apagar as luzes e vou aguardar para ver o que vai acontecer. E ela ouviu vários ruídos, até que ela percebeu o que tinha na casa. Ela não estava sozinha. Eram fantasminhas. E percebendo que os fantasminhas não iam sair daquela casa, e a casa não estava só, ela decidiu fazer um acordo com eles. Afinal de contas, ela queria muito morar nessa casa rosa. Já estava pintando as paredes, já estava, né, deixando a casa toda da forma que ela quer. E ela fez um combinado com eles. Ó, quando for o momento de comer, da alimentação, nós vamos nos sentar à mesa e vamos cantar essa música. Aí você vai pedir para que os alunos deem sugestão de música que seria legal para a hora do lanche. Na hora que for a hora da brincadeira, nós vamos cantar essa música. Aí vocês podem brincar, correr e fazer barulho. Mas à noite é hora de descansar. Então, tem a música de descansar. Combinado? E eles concordaram e seriam todos amigos morando na casa. Mas no meio da noite ela escutou um barulho que até derrubou alguns utensílios no chão. E ela percebeu que eles não estavam cumprindo o combinado. O que ela fez? Acendeu as luzes e fez uma reunião. E falou assim, então peraí, vocês não vão cumprir o combinado, não é? Então tá, vocês vão brincar, não vai deixar eu dormir. Ok, pegou todos os fantasmas. E adivinha o que ela fez com eles? Jogou eles na máquina de lavar. Exatamente. E aí, depois que ela lavou todos os fantasmas, ela pendurou eles no varal. Pendurou cada um deles no varal. E falou, então agora vocês vão virar um varal de fantasmas para aprender a ter disciplina e cumprir os nossos combinados. E foi assim que ela tirou o fantasma do varal e um virou um pano de mesa, o outro virou um lençol, alguns viraram uma cortina. E nisso ela foi fazendo o design da sua casa, deixando sua casa cada vez mais bonita. Porque os fantasmas não respeitaram o combinado. E aí, então, depois desse castigo, eles decidiram não mais fazer isso, não mais desobedecer a Lili. E eles ficaram amigos. Então, agora a gente vai pegar um guardanapo, cada um vai pegar o seu guardanapo limpo aí, e nós vamos fazer esse movimento para som longo e esse movimento para som curto, ok? Nessa música aqui, vamos lá. O próprio guardanapo, que é o fantasma, agora virou um gráfico. E aí você vai trabalhar o quê? A proporção de som longo curto,
né? Eu contei meio rápido, gente, para não ficar cansativa a aula, mas no caso do fantasma, você pode explorar, por exemplo, agudo grave, como eu fiz lá no som deles, né, no início da casa. Pode também trabalhar forte fraco, intensidade, e aí vai depender muito do objetivo do que você está trabalhando na aula, e nada impede que trabalhe vários objetivos ao mesmo tempo. Tudo com a temática de fantasma. E depois, vocês podem, essa que eu fiz do guardanapo, né, no caso, você pode trabalhar também uma atividade de expressão corporal. Ficaria mais interessante, claro, a gente fazer isso com, ao invés do guardanapo, claro, fazer isso com um pano, um lenço, né, que o movimento do pano é mais interessante do que o guardanapo. Mas como a gente está usando um material bem simples, né, eles podem sim utilizar o próprio guardanapo também para fazer essa parte. Aí é interessante que você explore, lógico, numa sala, caminhando, né, os máximos de movimentos que vocês conseguirem. E aí, na verdade, no final, né, como atividade de registro, ainda pode se pedir para que eles desenhem a carinha do fantasma, né? Se ele tá triste, se ele tá zangado, se ele tá feliz, né? Então, ou seja, é uma coisa simples, tá, gente? Eu fiz esse tipo de adaptação numa aula online e já fiz na aula presencial. E das duas funcionaram bem, porque acaba ficando um pouco dinâmico, aí nada impede você colocar também alguma atividade de música de fantasminha, né, tipo Tumba Lacatumba, ou alguma outra referência para que eles caminhem depois, quando for o silêncio da música, para que eles abaixem. Então, assim, uma única temática, vocês podem trabalhar um mês de conteúdo. Uma história, ela pode puxar, por exemplo, mais ou menos umas 15 atividades musicais. É isso que eu queria que vocês entendessem. Eu não estou aqui fazendo nada da Carmen e nem nada do Willem. Estou fazendo uma coisa que eu particularmente uso. Mas só para vocês entenderem a questão da didática. Né? O que ela fala? Use o que você tiver em mãos. Na época do online, das aulas online, a gente não tinha os alunos em sala de aula. Então, a gente tinha que usar o que eles tinham em casa. Né? Coisas do cotidiano, coisas que tem na cozinha. Então, assim, é possível, sim, a gente trabalhar conteúdos musicais. Quem tiver oportunidade, por curiosidade, de ver um pouquinho dos vídeos dela, vai ver a paixão que ela tem por essa educação musical. Até hoje, né, ela ministra alguns cursos de profissionais aí, para formação de professores. E é muito bonito a gente ver que ainda existem pessoas, mesmo a área musical, muitas vezes sendo desvalorizada, a gente vê pessoas que levam a sério esses tipos de curso e que passam tantos anos da vida dedicando ao nome, né, à adaptação e a levar o nome de um único educador, que no caso dela seria o Vinícius, ok? Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Deixa eu pausar a gravação, se alguém quiser fazer alguma pergunta, não fica gravado, tá? Obrigada, pessoal, que esteve aqui ao vivo. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Deixa eu pausar aqui, se alguém quiser perguntar, né, e não quiser que fique gravado, é mais fácil. Só um minutinho.